A gente faz a nossa parte, né? A gente estuda, o Senhor traz uma palavra, nos traz uma direção. E muitas vezes no automático a gente quer deixar tudo muito redondo, tudo muito dentro do que... Tudo muito dentro dos 3 pontos, dentro da configuração humana. E o Senhor inquietou muito meu coração e falei, e onde eu vou trabalhar isso? Cadê o meu espaço? E realmente nós temos que fazer a nossa parte, mas deixar que o Espírito flua da forma que Ele quer. Então eu quero que a gente faça agora um tempo de oração. E eu sei que o Senhor tem algo para ministrar muito poderoso ao meu coração e ao seu coração. Amém. Então que seja Ele, que seja a palavra dEle. Eu não quero nem seguir tantos roteiros e coisas que eu coloquei, mas eu quero que o Senhor ministre aquilo que vem no coração dEle. Feche os seus olhos. Ore pela palavra, pela ministração daquilo que o Senhor tem para derramar sobre a vida de cada um de vocês. Amém. Espírito Santo de Deus, nós te damos total liberdade. Vocês falaram muito sobre isso. Busca o Senhor. Busque em oração. Mas muitos de nós cristãos, eu não estou falando das pessoas de fora, estou falando nós cristãos, não temos tempo de buscar o Senhor. Nós nos ocupamos com tantas coisas levam o nosso tempo. Mas o Senhor começa a deixar de ser prioridade, de buscarmos a presença dEle, de nos isolarmos. Às vezes a gente está fazendo alguma atividade e nessa atividade a gente busca o Senhor. Fazemos coisas simultâneas. Eu estou dirigindo e buscando o Senhor. Eu estou lavando uma louça e buscando o Senhor. Porque parece que a gente não quer perder tempo. Não que nós não devamos fazer isso, mas nós temos que separar tempo para buscar o Senhor. Porque Ele é a nossa fonte de vida. Ele é o que importa, Ele que vai trazer a direção, Ele que vai nos mostrar. E às vezes a gente se desgasta fazendo tantas coisas humanas. E na verdade Ele fala assim, se você tivesse gastado metade desse seu tempo fazendo da sua forma, eu traria coisas tão diferentes. Aliviaria o teu coração, eu traria direções, traria resultados e soluções que você nem sequer imagina. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Você quer resposta? Você quer mudança? Você quer ter mais intimidade com Deus? Você quer conhecer o Senhor? Busca o Senhor. Nós falamos tanto do secreto, né? Busca o Senhor no secreto. Quanto tempo faz que você não se fecha no seu quarto e se derrama na presença dEle? E busca, e chora, e entrega. E fala das suas dores para Ele. Quanto tempo faz que você não se fecha, e não só numa leitura, porque tem muitas pessoas que têm o hábito de ler a Bíblia, ou no áudio, de alguma forma, mas você não para e não medita, e não se alimenta. Né? Hoje em dia nós vemos as pessoas se alimentando em frente, até nós estávamos comentando, em frente a um tablet, em frente a um celular. A gente nem presta atenção no que a gente está comendo, e às vezes a gente está se alimentando da palavra desse jeito, a gente nem presta atenção no que ela está dizendo. A direção que ela tem nos trazido. Quantas vezes eu estou lendo a Bíblia e eu volto, nossa, faz uns 3 versículos que foram, e eu não prestei atenção no que eu li, mas a rotina não, mas eu preciso concluir a leitura, eu preciso meditar na palavra. Ela precisa gerar a palavra, até o Miguel falou, a gente sabe, a palavra é o poder de Deus. É ela que nos transforma, ela que muda. Não é a oração poderosa de alguém, não é a palavra. E quando nós buscamos a mudança, quando nós buscamos o Senhor, então eu quero que o Espírito Santo provoque em você e em mim essa necessidade de busca, uma fome, uma sede tão grande. Você tem coragem, você tem ousadia de orar assim? Fala, Senhor, me dá uma sede, uma fome tão grande que eu não posso fazer tal coisa sem antes buscar o Senhor, que eu desejo tanto a tua presença. E que eu não vejo o tempo passar, porque você não vê pessoas orando mais 10, 15, 20 minutos. Porque é muito tempo. Nós nos colocamos de joelho aqui, já foi, já deu tempo, já perdi a bênção. Já desconcentrei. Por quê? Porque não faz parte da minha rotina, não faz parte do meu hábito. E o consolo, a direção, e todas as coisas, e a filiação, como a gente pode falar assim, nós somos filhos de um pai perfeito. E como eu posso ser semelhante ao meu pai se eu não busco? Se eu não o busco? Se eu não convivo com ele? Se eu não sento à mesa com ele? Se eu não abro meu coração para ele? Então que vocês possam sair daqui incomodados. Inquietos, incomodados. É assim que eu quero sair, é assim que o Senhor tem me
inquietado, me busca mais. Me busca mais. Eu tenho coisas para revelar ao teu coração. É muito interessante que em Josué, quando você vai ler a carta o livro de Josué, ele começa falando das conquistas e das promessas, e ele fala, seja forte e corajoso, onde você colocar os seus pés, e ele lança diversas bênçãos e promessas sobre a vida de Josué, mas no final do livro, ele fala assim, e ainda ficou muita coisa para se conquistar, porque às vezes no meio do caminho, por mais que a gente conquiste, o Senhor ainda tem mais. E quem deixou de conquistar? Nós. Porque a palavra já foi liberada. A bênção já está sobre a tua vida. A palavra já está sobre a tua vida. A palavra estava sobre a vida de Josué, mas ele falou assim, ainda teve lugares que não foram conquistados. Porque a gente se acomoda. Aqui tá bom. Assim tá confortável. Isso aqui. E ele fala assim, eu tenho tanto. A gente acabou de louvar e falar sobre um oceano furioso. Algo que nos inunda, que nos derruba, que nos leva a afogar na presença dele. Quando que nos faltou ar? Quando que nós perdemos o controle? Quando eu comecei a estudar e eu comecei, mas é assim, é a ordem assim, a introdução. E o Senhor falou assim, sai do controle. Eu falei, tá bom, mas eu saio e eu sou sistemática. Eu saio como desse negócio? Sai, deixa que eu levo. Deixa que eu conduzo. E é assim que o Senhor nos conduz. Então eu quero falar com você sobre um exemplo de consequência, de busca ao Senhor. Dentro dele nós vamos falar de mais alguns. Está lá em 2 Crônicas 34, que fala do rei Josias. Se você puder colocar a versão NVT para mim, João, eu agradeço. Que é a mesma da minha, eu consigo ler pela Bíblia, tá bom? 2 Crônicas 34, no versículo 1, fala assim. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 31 anos. Fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. No 8º ano do seu reinado, enquanto ainda era jovem, começou a buscar a Deus. Então, no 8º ano do seu reinado, ele tinha 16 anos aqui. Enquanto ainda era jovem, começou a buscar a Deus, de seu antepassado Davi. Então, no 12º ano, 4 anos após, aos seus 20 anos, começou a purificar Judá e Jerusalém. Para aí, a gente pode deixar a carta, o livro de 2 Crônicas aberto, 34, que nós vamos percorrer por aqui. Então, Josias, um menino de 8 anos, assume o reinado. Eu não sei se você, em algum momento da vida, quis ser presidente, ser rei, rainha, não é? Às vezes até nas nossas infâncias, nos nossos pensamentos, se eu fosse rei, se eu tivesse poder, eu faria isso, isso e isso. Se eu pudesse, se eu tivesse o poder de agir, eu faria isso. E eu lembro uma vez, isso me veio à memória quando eu estava estudando sobre Josias. Acho que a Isadora tinha perto disso, 8, 10 anos. E uma vez ela falava assim, ela não sempre detestou ver pessoas fumando. Então ela passava pela rua, estava com a gente, e ela falava assim, eu quero ser presidente. Por que você quer presidente? Porque eu vou proibir todo mundo de fumar. Eu falei, mas você sabe que o presidente não manda sozinho. Não pode, né? Ele, não, mas eu quero fazer uma lei. Que chato, então o presidente não pode mandar. Eu quero proibir todo mundo de fumar. Ela queria algo bom, né? Queria limitar algo. Mas nós, no auge da nossa sabedoria, aos 8 anos de idade, quantas coisas no nosso coração, não é? E eu falei, imagina esse rei. Ele estava sob um reinado todo na mão dele. Uma criança de 8 anos, Quem tem filhos aqui, imagina seu filho com 8 anos reinando só sobre a sua casa. Ia estar tudo uma beleza, né? Tudo em ordem. Imagina que reinado organizado. Não é mesmo? Imagina você com 8 anos reinando dentro da sua casa. Só o sangue de Jesus, não é verdade? Então, quais seriam as nossas regras, os nossos valores, o que a gente teria de importante? O nosso egoísmo,
que é até mesmo infantil, é uma imaturidade, o próprio, né, olhar para si. Então, como nós governaríamos? Mas esse jovem, Josias, fala que ele ainda jovem começou a buscar o Senhor. Começou a buscar o Senhor aos 16 anos. E o que essa busca gerou nele? Porque a busca gera consequências, gera fruto. Precisa gerar em nós diferença. Nós não podemos, eu busco o Senhor e continua assim. Eu busco o Senhor e assim, a busca gera consequências. Eu busco o Senhor, mas eu continuo tomando a minha latinha de cerveja, porque ali, né, ali separa. Então, eu busco o Senhor, mas aqui o Senhor não pode tocar não, porque aqui eu busco o Senhor. E quando eu busco, gera consequências. E gera purificação na nossa vida. Precisa gerar. Não tem como uma palavra santa, não tem como alguém santo nós buscarmos a presença dele e ele não gerar em nós diferença. Porque ele é luz. E ele acende, ele nos mostra, ele expõe em nós as nossas sujeiras, as nossas imundícies. E aí nós começamos a querer se purificar dessa sujeira. Porque eu não via, eu não percebia. Muitas coisas que a gente faz, quando há luz, quando as vendas saem, a gente fala, ai Senhor, que vergonha. A gente não tem vergonha de coisas que a gente fez? De pecados que nos dominavam? Por quê? Porque antes nós cometíamos. Porque estávamos com os nossos olhos ainda fechados, estávamos na escuridão. Mas ele vem para trazer luz e para nos libertar. Não para que a gente viva uma vida religiosa, mas que nós sejamos resgatados. Resgatados do inferno, do lugar de trevas. Hoje em dia parece fictício falar do inferno, mas ele é real. E ele vem para nos libertar. Quando você lê João 3,16, vai até mais ou menos 18, 19, ele não só fala que ele enviou Jesus para salvar, não enviou ao mundo, por tamanho amor, ele enviou ao mundo para salvar. Não só isso, mas ele falou assim, eu não vim para condenar, ele não veio para condenar, mas ele veio para resgatar. Porque você já está condenado sem Jesus, eu já estou condenado sem Jesus. Então nós escutamos, essa pessoa vai para o inferno. Não está, já está no inferno. Já está condenado. Aquele que não aceita, que não reconhece a luz de Jesus, ele vem para resgatar, ele vem para salvar. Ele não vem para nos condenar, nós já estamos condenados, ele não precisava vir para nos condenar. Então, aqui a gente vê assim, então um menino novo, um jovem, buscando ao Senhor. E eu fiquei pensando assim, o Senhor vai ministrando e vai falando, quando vem uma palavra, você fica, mas e aí, quem eram os exemplos dele? Porque fala que ele seguiu o exemplo de Davi. Eu falei, qual é o exemplo, por que ele seguiu o exemplo de Davi? Qual era a proximidade do reinado dele de Davi? E tem mais de 300 anos que separam o reinado de Davi e o reinado de Josias, né? Então era pelo que ele ouvia, e o exemplo de um jovem Davi, alguém tão jovem, quando era o reinado, para que vocês possam se contextualizar na história, na época, o reinado de Davi era um reinado unificado. O povo de Deus era um povo só, né? Não havia o reinado de Israel e o reinado de Judá, povo do sul, povo do norte, né? E na época depois do filho de Salomão, depois que Salomão faleceu, veio o Roboão, aí os reinos foram divididos, né? Teve o reino do sul, que é Judá, e o reino do norte, que é Israel. E Josias foi um dos reis de Judá. E o que acontece aqui? Então eu falei assim, bem, então Davi era muito distante para um menino de 8 anos, por mais que falam que ele seguiu o exemplo e fez o que era certo aos olhos do Senhor. Então quem era o pai de Josias? Se você voltar, depois eu falo para vocês, é interessante vocês lerem segunda Crônicas, tanto 32 como 33, mostra esse fundo. Quem era o pai de Josias? Então ele talvez tenha um pai exemplar, não é? Aí a gente descobre que o pai de Josias era Amon. E Amon, ele começou a reinar com seus 22 anos e reinou só por 2 anos. Quando a coisa é ruim, né? Deus corta rapidinho, né? Quando ele vê que não tem jeito, ele falou, deixa eu dar uma... O que acontece? Tudo que era ruim aos olhos do Senhor, o pai de Josias fazia. Ele era mau. Ele não só era mau, como ele também não... No momento que Deus falou com ele, trouxe conserto, deu oportunidade de consertar, ele não reconheceu. Ele não aceitou, ele não se humilhou na presença do Senhor. E ele acaba sendo morto por uma conspiração, pelos seus próprios oficiais. E quando esses oficiais matam Amon,
o próprio povo de Judá se levanta para que ele não seja, para que esses conspiradores não tomem o reinado, mas para que ele não tome o reinado. O próprio povo de Judá pega todos os que conspiraram, matam todos os que conspiraram contra o rei e faz de Josias rei. Então Josias se torna rei porque houve uma conspiração, porque o seu pai foi assassinado, porque o povo colocou ele como rei. Então, se a gente voltar um pouco mais e pensar assim, a falta da busca, né? Amon foi um exemplo de quem não busca, de quem não se conserta, de que mesmo Deus falando ao coração dele, avisando através dos profetas, ele não teve conserto, ele não quis saber de conserto. Mas um rei anterior a ele, o rei Manassés, que talvez o avô de Josias, fala também que ele era um homem que reinou por 51 anos, e começou o seu reinado aos 12 anos, tão jovem ou quase tão jovem quanto Josias. Então eu falei, então Manassés foi talvez uma boa direção, né? E fala que Manassés fez o que era mal. Só que Manassés, ele era filho de Ezequias, do rei Ezequias, que foi um rei que fez o que era bom. Então tudo que o rei Ezequias fez de bom, Manassés foi lá e desfez. Então ele desconstruiu, Ezequias limpou os templos, arrumou, organizou, tirou a idolatria do meio de Judá. Aí Manassés quando começou o reinado, ele fez o quê? Começou a levantar postes de Aserá dentro do templo do Senhor. Começou a levantar idolatria, ídolos dentro do templo. Não fez só isso, como ele fez ídolos do céu, né, dos astros, lua e sol, e começou a se curvar e dobrar diante deles. Levantou cultos de feitiçaria, ocultismo, ofereceu seus próprios filhos no fogo como sacrifício. Manassés fez tudo isso. E chegou o momento que o Senhor falou a Manassés através de profetas, e Manassés não ouviu. Mas Deus mandou um exército assírio, e fala que o exército assírio enfiou um anzol, um gancho no nariz de Manassés, do rei, de humilhação diante de todos, e levou o cativo para Babilônia. Às vezes a gente é tão rebelde que só com o anzol. Eu falei né? Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, porque às vezes a gente brinca com a palavra de Deus. Porque a gente, eu não quero. A gente não cresce. A gente não cresce porque a gente não busca. E buscar precisa gerar fruto. Então não espera um anzol vir sobre o seu nariz para te levar no lugar cativo. Porque nesse lugar cativo, de humilhação, em meio à angústia, Manassés clama ao Senhor. E ele clama de coração, rasga o coração diante de Deus. E ele busca o Senhor. A palavra fala em 2 Crônicas 33 que ele busca de todo o coração. Que filho arrependido não recebe nosso consolo? Se você sabe que ele veio totalmente arrependido, que ele quer gerar fruto de arrependimento, que ele vai mudar o que ele estava fazendo. E Manassés teve essa sorte. E talvez você, essa bênção, essa escolha, eu creio que Amon também teve, porque o Senhor falou com ele, mas ele não cedeu o coração. Então nós temos o exemplo, como Josias teve o exemplo de alguém que não cedeu, que não quis saber de buscar o Senhor, que fez segundo a vontade dele. Mas nós também temos o exemplo de alguém que, mesmo tendo um bom exemplo, que era do pai Ezequias, ele também fez tudo que não era bom aos olhos do Senhor, levou o povo de Judá a cometer pecados maiores ainda do que aquele povo que o próprio Deus expulsou da terra. Mas chegou no momento de angústia, ele rasgou seu coração diante de Deus. Então talvez você fale assim, eu já fiz tudo que desagrada a Deus, eu já estou desapontando o Senhor, e agora no meu momento de angústia, Deus ainda tem jeito para mim. E ele fala, tem. Se você rasgar o teu coração, se você permitir, se você me buscar de todo o teu coração, de coração aberto, sincero, ele pode fazer diferença. E o que Deus faz? A palavra de Deus fala assim, que Deus ouviu o coração, ouviu a oração de Manassés. O Senhor, ele está pronto para nos ouvir. E o que faz com que ele nos ouve é o coração rasgado, é humilhar na presença dele, é confessar, é entregar, é buscá-lo de todo o coração.
E Deus restitui o reinado de Manassés. E quando ele volta para o reinado, ele começa a dar fruto de arrependimento. Ele começa a mudar o que ele fez. Então ele começa a destruir os ídolos que ele tinha levantado. Ele começa a limpar. E ele começa a levantar lugares e templos de adoração ao Senhor. E consagrar a Deus todas as coisas. E levar o povo a ter um bom exemplo. Então ele começou mal. Mas ele terminou bem. Por uma escolha. O Senhor está te dando a oportunidade de escolhas. E Josias. Então Josias tinha tudo isso, né? Ele é o foco. Mas nós temos aqui 2 exemplos grandes de quem não quer saber de buscar. Né? Deu 2 anos o reinado de Amon acabou por uma conspiração, por um assassinato, por uma situação fora ali do controle, no ambiente. Mas Manassés, quando teve mudança, ele reinou por 51 anos ao todo e ele teve a bênção do Senhor. O Senhor está pronto para ouvir nosso arrependimento. Mas Josias, mesmo diante desses relatos, ou diante dessas influências, não fala exatamente, mas fala que ele seguiu o exemplo de Davi. Davi era tão novo quando ele ainda cuidava das suas ovelhas, quando ele ainda protegia, fazia seus salmos, adorava o Senhor. Alguém com o coração inteiro. Samuel foi chamado menino, então às vezes fala, mas eu sou tão novo, sou tão jovem, deixa isso para mais tarde. E o Senhor fala, mas eu tenho tanto para usar na tua vida, tenho tanta coisa para fazer. E você não sabe o dia de amanhã. Sabe? Fala assim, amanhã eu farei, não seja tolo. Amanhã não te pertence, amanhã, já era. Amanhã pode ser que acabou. Ele está te dando a oportunidade de escolha. E sabe, a escolha dele é melhor que a sua. O que ele tem é melhor que o seu. Porque nós não somos fiéis nem aos nossos planos. Nós desejamos coisas boas e aí vem com uma coisa mais ou menos, mas tá bom. E Deus fala, eu tenho algo excelente para fazer. Só que busca. O poder está nas minhas mãos. Eu só quero o seu coração. Sabe o que Deus quer? O seu coração. Se Ele tiver o teu coração, acabou. As portas vão se abrir. O que tiver que ir embora, vai embora. O que tiver que limpar, Ele vai limpar. E o teu coração vai ter desejo de purificação. Josias buscava o Senhor. E a primeira coisa que ele fez, depois dos seus 4 anos, ainda jovem, buscando purificar. Ele não purificou só o templo. Ele purificou Judá, Jerusalém. E fala que ele foi até as cidades distantes de Naphtali. Ele foi até as ruínas, até onde estava destruído. Ele derrubou todos os ídolos, todos os postes. Sabe o que ele fez? Ele queimava até os ossos dos sacerdotes idólatras. Ele não queria vestígios de idolatria. Até os sacerdotes que eram idólatras eram eliminados. Ele limpou a terra. Ele quis purificar. Por quê? Porque isso não agrada o Senhor. Às vezes eu falo assim, eu estou dentro da minha casa e eu não bebo, mas eu vou guardar algumas coisinhas aqui, porque sempre tem visita que bebe. Então, mas se na minha casa eu não tenho paz, por que eu ofereço? Por que existe? A purificação, então eu não estou falando só de exterior, mas o Senhor tem que nos purificar e gerar em nós incômodos. No nosso palavreado, na forma que a gente fala, como a gente age, o que a gente faz diante do outro, precisa incomodar. Precisa gerar em nós santificação. Amém. Ele é santo. Amém. Ele não nos tolera. Então tudo bem isso daqui, esse pecadinho. Não, mas isso daqui nem é pecado. Mas ele está roubando o teu coração, você não consegue abrir mão disso? Então ele está ocupando o espaço de idolatria na tua vida. Amém. Eu não consigo. Se você não consegue, você está sendo idólatra. Não adianta ficar tapando o sol com peneira. O que rouba o teu coração do Senhor é idolatria. Então ele limpa o templo, limpa o teu coração. Ele tira os pontos de idolatria, ele tira o que serve de adoração para outros lugares. E depois que ele faz isso, avançando, ele diz que no 18º ano, ele começa a promover uma reforma. Depois de purificar toda a terra, ele começa a fazer uma reforma no templo. Hoje nós somos Espírito, somos templo do Espírito Santo.
Talvez se a gente tirar aquilo que não pertence, aí fala assim, mas isso aqui destruiu coisas. Mas tem ruínas, tem coisas quebradas. O altar do Senhor no meu coração está quebrado. Eu não sei mais adorar, eu preciso reformar. E a reforma, fala que aqui muitos entregaram prata, de todos os lugares entregaram prata. A reforma, a nossa reforma precisa de entrega. Amém. Você não reforma um templo sem entrega. A gente quer negociar com Deus. Eu te dou uma parte. Reforma só um pedaço, enquanto eu vou ajeitando. Entrega. Então ele fala de entrega. Eu quero reformar o templo. Eu quero levantar o seu altar novamente. Eu quero ter vida com o Senhor. Então começa a restituir, reformar. A reforma precisa de algo que é precioso para você. A prata ali era algo de valor. O que a gente entrega não é o que não tem valor. Vou fazer jejum de Giló. É? O que te pesa? O que te é sacrifício? O que te custa? Vale mais do que o seu Deus? Vale mais do que o seu Deus? Busque ao Senhor. Entregue os seus medos, os seus sonhos. Ah, mas esse sonho é meu, vai que Deus faz diferente. Eu quero tanto que seja assim. Entrega e confia, porque Ele te ama mais do que você pode se amar. Ele tem um plano melhor do que o seu. Ele pode fazer muito além. Então a gente tem medo. Em 1 João fala que quando a gente conhece o verdadeiro amor, a gente não tem mais medo. Porque Ele lança fora todo medo. Amém. Então Ele está falando, você tem que conhecer. Você ainda tem medo? Tem medo que eu vou te castigar? Que eu vou te pesar? Que eu vou enfiar um anzol no teu nariz? Ele fala que ele fala da disciplina, né? Em Deuteronômio fala sobre a disciplina. Que Ele disciplina porque Ele ama para o nosso bem. Para que haja uma mudança. Para que a gente não seja perdido eternamente. Porque o nosso foco é a salvação. Mas Ele não se alegra só de nos dar a salvação, que já é tudo, porque a gente não tem como pagar isso. Mas Ele se alegra em dar aquilo que deseja no nosso coração. E Salmos fala que agrada-te o Senhor, agrade o Senhor, e Ele fará o que deseja o seu coração. Olha que incríveis. Agrada o Senhor. E quando fala aqui do texto que quando Josias começa a fazer essa reforma e ele levanta as pessoas, fazem muitas entregas, e no meio dessa entrega, na hora que eles estão recolhendo toda a prata, eles encontram algo muito valioso. Sabe o que eles encontram perdido no meio das ruínas ali, no templo? O livro da lei, a palavra. Quando a gente começar a limpar o nosso coração, reformar, nós vamos encontrar a palavra. Aquilo que já foi semeado sobre nós, aquilo que já está entulhado às vezes e perdido. E o que a palavra tem que gerar em nós? O que a palavra gerou em Josias? Quando o sacerdote entrega esse livro e leem o livro para Josias, depois leem toda a 1 Crônicas 34. Então, deixa eu só pegar aqui, ó. Então, enquanto eles estavam retirando no versículo... Jesus, por Deus, eu não consigo enxergar, é pequenininho, 16. Enquanto estavam retirando a prata recolhida no templo do Senhor, o sacerdote Hilquias encontrou o livro da lei do Senhor, escrito por Moisés. Né? Então, ele teve esse encontro com o livro. E quando o rei ouviu o que estava escrito, o que ele fez? Ele rasgou as suas roupas. Ele rasgou as suas vestes. Porque a palavra precisa gerar isso em nós. Ela precisa fazer com que a gente rasgue o nosso coração. O rasgar as vestes tem esse sentido. A palavra tem confrontado você? Tem feito você gerar? Ou a gente tem ouvido só o que a gente quer ouvir? Ai, você consegue. Nossa, você é isso. Ai, Deus é... Quase que Deus é nosso servo. Bora, faz um jejum para fazer uma quebra de braço com Deus. Vai, jejua aí 10 dias. Não é quebra de braço. O jejum nos transforma, não transforma Deus. Nos faz mais próximos dele. A oração nos transforma, não faz mover o coração de Deus. Ele faz o nosso coração próximo ao coração de Deus. Porque ele não faz o que nós queremos se não for a vontade dele. Então nós temos que aprender a orar. A palavra fala que nós não sabemos orar. E que nós devemos orar como convém e conforme a vontade do Senhor. E quem nos ajuda nas orações?
O Espírito Santo de Deus, porque Ele sabe a vontade do Pai, e Ele sabe como nos interceder por nós. Então a palavra, ela gera esse confronto, e quando Ele rasga, a gente precisa rasgar o nosso coração, a gente precisa ler algo e aquilo entrar no nosso coração. Eu sei que eu estou fazendo isso errado, o Senhor está me seguindo com essa palavra, Ele tem falado, não é para o outro, é para mim. Eu preciso rasgar o meu coração, eu preciso consertar em relação a isso. Todo dia, se você tiver tempo de meditar na palavra, temos coisas a limpar. Todos os dias temos coisas a renunciar, a entregar. Ou só eu sou a grande pecadora aqui, né? Todos nós. E é muito interessante que depois ele fala assim, a grande ira do Senhor foi derramada sobre nós, pois nossos antepassados não obedeceram a palavra do Senhor. Não temos feito o que o livro ordena. Quando nós lemos a palavra, nós entendemos isso. Não temos feito o que o livro ordena. Não é verdade? Não temos feito. Como o meu amor é falho, como os meus sonhos são falhos, como a minha segurança é falha, como a minha confiança em Deus é falha. Como nós somos fracos. Mas nós achamos que nós somos a última bolacha do pacote. Nós achamos que tem que ser do nosso jeito. E aí às vezes vem o anzol, às vezes vem coisas que nos levam, e aí nos leva para a angústia. E por que Deus? Ele fala, me busca, porque eu tenho algo maior e melhor para fazer na sua vida. É isso que o Senhor tem para nós. E depois disso, para finalizar, ele fala que ele busca o Senhor, ele manda consultar as profetisas da época. É tão bonito que Josias, o profeta Jeremias, da época do rei Josias. E Jeremias fala, ele elogia Josias. Ele, olha, um profeta como Jeremias, homem duro da palavra, e ele elogia Josias. Quando ele vai condenar, claro, o filho de Josias, o que herdou o trono, ele fala, mas seu pai também tinha tudo. Seu pai tinha comida, tinha bebida, mas ele fazia tudo que agradava ao Senhor. Então o próprio profeta, ele foi elogiado por aquilo que ele fazia, porque era o coração dele. E ele serviu de exemplo. A nossa vida precisa servir de exemplo. Ele rasgou o coração porque ele viu o povo pecando. Nós temos que olhar o outro e rasgar o nosso coração, porque também o outro está errando. Tomar sobre nós. E ele falou, o povo tem pecado. E aí o que ele faz? Ele chama a todos, pega o livro, chama todo o povo e vamos ler para todo o povo a palavra. E às vezes a gente acha assim, a palavra que fez, o efeito que fez no meu coração não vai fazer no coração do outro, mas faz a sua parte. Compartilhe da palavra, fale. E aí quando ele faz isso, não fala do povo que o povo fez, mas fala do que Josias fez. Josias renova a aliança. Vou pedir para vocês ficarem de pé para a gente finalizar. Por favor, o Léo pode vir para cá. Acho que não é louvor, né? Olha, eu já vi. Eu amo um louvorzinho de fundo, eu estou chamando de louvor. O que ele faz? Ele faz um tempo de renúncia. Ele faz um tempo de entrega. E ele faz uma renovação de aliança. Diante de todo o povo. Ele renova. Talvez você esteja hoje aqui falando assim, eu realmente preciso buscar mais o Senhor, confiar mais. Eu preciso ter mais tempo de oração, organizar minha rotina, ter mais disciplina e separar. E ter tanta fome e sede de Deus que Ele seja prioridade na minha vida. Eu preciso buscar isso. Mas talvez você fale assim, mas eu estou tão distante disso, está tudo tão destruído na minha vida, que eu ainda preciso renunciar, que eu ainda preciso transformar. Então eu vou pedir para que vocês coloquem a mão no coração. Amém. É você e Deus. Eu não vou pedir para vocês virem à frente, mas busque esse conserto com o Senhor. Se há algo, fala, Deus, eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Eu não tenho feito o que o teu livro manda. Ou talvez o Senhor esteja naquele tempo de angústia e de dor, e lá com os olhos sobre o meu nariz, sobre uma humilhação, e eu estou te clamando, mas de todo o coração, que o Senhor me transforme, que o Senhor mude. O Senhor faça a diferença na minha vida. Feche os seus olhos. Entrega diante do Senhor. Existe algo para você se aliançar, para você restaurar. Para terminar, quando Jesus
Quando Josias consulta o Senhor, veio uma palavra para ele que eu quero compartilhar com você, como uma resposta da nossa oração agora, do nosso renovo agora. Ele diz assim: você se arrependeu e se humilhou diante de mim, quando ouviu as minhas palavras. Você se humilhou e rasgou suas roupas e chorou diante de mim. E eu certamente o ouvi, diz o Senhor. O Senhor está pronto para ouvir a tua oração. Está pronto para ouvir o seu choro, o seu arrependimento. Se humilha diante da presença dEle. Se renda a Ele. Ele é muito superior a nós, é muito maior. Ele é santo. Nós não somos dignos nem de ser servos, mas é pela misericórdia e pela graça dEle que nós podemos servir a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Eu também aqui, com todos eles, eu renovo minha aliança. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais do Senhor. Eu quero que o Teu Espírito Santo tome conta de cada segundo da minha vida. Então toma conta da nossa vida de cada segundo. Que eu possa fluir e derramar do Teu Espírito, mas que seja verdadeiro, Pai. Eu não quero nada emocional, religioso, mas que seja verdadeiro, que haja um rasgar de coração toda vez que nós fomos confrontados com a Tua Palavra, porque a Tua Palavra, ela nos confronta, ela nos ensina, nos disciplina, mas ela também nos consola, ela também nos mostra o Teu amor, e a Tua Palavra diz que quando nós buscamos o Senhor faz aquilo que agrada o nosso coração, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que ama nos ver, nos alegrando do Senhor. Nos alegrando nas vitórias, porque a honra e a glória é toda sua, não é nossa. E o Senhor só faz porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor sonha muito mais alto do que nós sonhamos. Nós te louvamos por esse tempo, que haja renovo no nosso coração de aliança, que a gente saia daqui aliançados com o Senhor, com um novo propósito, com um tempo de comprometimento ao Senhor, sem limites, sem maturidade, mas que a gente cresça no Senhor, e que a gente entenda e aceite os nossos erros nos confrontando, e a gente pare de dar desculpa. Ai, porque foi um exemplo X, um exemplo aquele. Josias também teve um péssimo exemplo como pai. Josias teve outros maus exemplos. Nós às vezes cercamos e colocamos culpa no outro. Deus, a culpa é nossa. A culpa é de cada um de nós. A escolha é nossa. Glória a Deus. A salvação é individual. A salvação é individual. A escolha é só sua. Para de brincar. Para de brincar. Vai ter tempo ainda. Vai dar tempo ainda. Para de brincar. O Senhor te chama hoje. O Deus te chama hoje. Se Ele te colocou num tempo de angústia, por rebeldia, não demore para ceder teu coração, para derramar o teu coração diante dele. Não demore, não seja orgulhoso, mas se humilhe na presença do Senhor. Senhor, nós te clamamos que quebre todas as cadeias aqui, que quebre toda resistência, todo orgulho, Deus. Pai, tudo aquilo que tem semeado, tem fortalecido pessoas que andam movidas por orgulho, por raiva, por ódio, é o motor da vida dela. É o motor da vida dessa pessoa. Às vezes ela é movida por raiva, para mostrar para o outro que venceu, para mostrar para o outro que conseguiu, para mostrar que fez, mas na verdade cheio de dor, cheio de mágoa. Mas Deus, restaura, que haja um coração renovado, um coração na humildade, na tua presença, Pai. Cura, Pai, como o Senhor curou Naamã, a lepra de Naamã, na humildade, no descer. Então que a gente desça na tua presença, que a gente seja restaurados no Senhor e aliançados em Ti, porque o Senhor é fiel. Nós estamos nos aliançando com um Deus que é fiel. Em nome do Senhor Jesus, que eu te agradeço, Pai. Amém.